Abramos a palavra de Deus para nossa meditação em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, eu vou ler de 1 a 7. Nós lemos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por meio do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai, eu quero te agradecer por estar participando deste culto. Quero te agradecer por mais esta passagem bíblica. E, ó Deus, o texto é conhecido, o assunto com certeza será repetido, mas, Pai, que haja o poder do Espírito Santo no nosso interior, para a glória do Teu nome e para mudanças em nós. Abençoa, Pai, abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. No início eu li aquela passagem de Mateus, capítulo 11, quando Jesus convidou: vinde a mim. E eu frisei que Jesus estava chamando, e é exatamente isso, chamando. E eu estava relendo alguns textos na Bíblia, e pude me edificar com várias passagens de Jesus chamar. Quantas pessoas foram chamadas para os mais diversos trabalhos, os mais diversos chamados. E eu quero, meus irmãos, frisar esses 3 chamados que nós temos aqui, que quem tem boa memória lembra de que eu falei sobre isto tempos atrás. Eu quero que os irmãos aproveitem isto. Observem bem. O primeiro chamado que nós temos aqui está no versículo 6. De cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Eu fiquei pensando na minha vida, penso na vida do meu irmão, da minha irmã. Esse chamado aqui, chamado para ser de Jesus. Eu sei que os irmãos já ouviram muito, já falaram, já comentaram, e alguns aqui já pregaram, mas, por favor, absorvam isto comigo. Chamado para ser de Jesus. Eu desafio a qualquer pessoa a apresentar um chamado mais importante. Pensem bem. O meu irmão, a minha irmã poder dizer: eu fui chamado para ser de Jesus, para ser dele. Nem todos são chamados. Nem todos. Nós encontramos claramente isto na Bíblia. O ser humano se desgarrou de Deus. Conhecemos a história lá do Jardim do Éden. O ser humano se desgarrou, tornou-se infeliz. E pela graça do Altíssimo Deus, vem então este chamado. Fiquei pensando, quando Pedro disse assim,
Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E agora nós estamos lembrando que fomos chamados para sermos dele. Ele é a luz. Foi por isso que Pedro escreveu: ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, quando veio, ele disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar. Eu confesso aos irmãos, eu sou um cristão convicto dos pontos bíblicos que nos mostram a doutrina da eleição. Eu não apresento isso porque alguém me contou, não. Eu apresento isso pela convicção bíblica que eu tenho. E eu fico compadecido de quem não é chamado. Quantos familiares nossos, pessoas boas, pessoas queridas, que nós daríamos tudo para que fossem também para o lar celestial. Mas só irão os chamados. Pastor, o senhor está mexendo num assunto muito difícil, eu sei. Mas é o que a Bíblia diz. Chamado para ser de Jesus Cristo. Depois veio o próprio Pedro dizendo assim: vós sois de propriedade exclusiva de Deus. Já imaginaram? Chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, ele é o dono, ele é o proprietário. Somos de propriedade exclusiva de Deus. O preço foi pago lá na cruz do Calvário, com o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que aqueles que têm convicção do seu chamamento para pertencer a Jesus, para ser de Jesus, eu gostaria que não saísse daqui hoje sem fazer antes uma oração específica, objetiva. Jesus, o Senhor me chamou para ser teu. Eu sou teu, eu sou tua. Cada um fazer esta oração hoje, de louvor, de adoração. Não há nada mais importante. Mas há o segundo chamado aqui, que está no versículo 7. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olhem bem, meus prezados, esse segundo chamado. Quando ele diz chamados para ser de santos, se eu fosse analisar teologicamente isso aqui, eu teria que dizer que está ligado ao chamado para ser de Jesus Cristo. Todos que são de Jesus são santos, são santas. É assim que nós aprendemos nas Escrituras. Mas eu quero dar uma interpretação um pouco diferente. Todos os cristãos são vistos por Deus como santos. Não há dúvida, a Bíblia diz isto. Paulo escreve as suas epístolas, com frequência ele se dirige aos cristãos, chamando-os de santos. Mas, prezados, eu quero, neste segundo chamado, dizer que ele chamou para a vida de santidade. Está bem? Eu sei que para viver uma vida de santidade precisa ser santo. Mas nem todos que são santos procuram viver uma vida de santidade. Então é por isso que eu estou fazendo esta colocação. Eu estou agora interpretando que Deus me chamou para eu ser de Jesus e também para viver uma vida de santidade.
Isto é seríssimo. Eu não vou pedir para levantar as mãos aqueles que leram a mensagem do boletim de hoje. Mas eu peço que releiam, os que já leram, e quem não leu, leia. Leia a mensagem do boletim de hoje. Está dentro deste assunto aqui. Meus prezados irmãos, quando a Bíblia diz, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso é santidade. Tornar santo em todo o procedimento. Não escapa não há nenhuma área da nossa vida que vamos poder dizer assim, não, esta área eu não preciso de santidade. Você precisa de santidade. Santidade. Eu me lembro que há muitos anos eu fiz um estudo. O título daquele estudo era Santidade do Sexo. Eu me lembro bem de um homem que ficou chocado, falou, onde já se viu santidade no sexo? Não sei se ele morreu entendendo. Ele já partiu para a eternidade. Não sei se ele entendeu. Santidade em todas as áreas. Santidade no sexo, santidade nas vestes, santidade no dinheiro, santidade nos relacionamentos, santidade nas conversações, santidade nos relacionamentos sociais, santidade no trabalho, no estudo, no lazer, santidade em tudo. Ele chamou para a santidade. Se somos de Jesus, Ele então nos deu este privilégio e esta ordem para sermos santos. Meus irmãos, já várias vezes salientamos que as mensagens normalmente têm um duplo objetivo. Ou ela é evangelística, evangelizadora, mensagem para que a pessoa reconheça o seu pecado e se entregue a Jesus e passe pela regeneração, ou mensagem de santidade, de santificação, mensagem de melhorias na vida cristã. Os irmãos podem observar que quando não é uma, é outra. E eu gostaria que os irmãos pensassem seriamente nisto. Será que eu estou procurando focar santidade em todo o meu procedimento? A Bíblia diz assim, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Em santificação. Santificação é separação. Não é mistura. Hoje de manhã nós comentamos um pouco. Não é a pessoa se enlamear na lama do mundo. A pessoa ficar se sujando aí nestas coisas tão sujas, se emporcalhando nesse chiqueiro do mundo. Isto é vida de santidade. Meus prezados, quando eu leio na Bíblia, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sabem que eu trago isto mais para a vida presente do que para a vida futura? Para a vida futura, há necessidade de Jesus para a entrada na mansão celestial. Mas para o presente, para a vida aqui, se eu quero ver Deus com os olhos do coração, os olhos da fé, eu preciso de santidade. Está dando para entender? Ninguém consegue ter uma visão de Deus aqui neste mundo sem santidade. Ele nos chamou para esta vida de santidade.
E por último, nós temos aí no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Hoje eu fui muito edificado com a palavra do pastor Sérgio de manhã. Muito mesmo. A maneira, eu estava comentando com a Cleide, a maneira dele expor missões, dele falar sobre a situação, particularmente lá do Rio Grande do Sul. E ele encaixando a palavra de Deus, a Bíblia, textos, versículos, nós vimos isto várias vezes. Eu vi aquele irmão, o reverendo Sérgio, como um homem de Deus, que está realmente ilustrando, exemplificando este terceiro chamado. Chamado para o trabalho, chamado para o serviço, chamado para a obra. Paulo, chamado para ser apóstolo. Eu sei que nem todos foram chamados para serem pastores, para serem presbíteros, oficiais de igreja, diáconos. Nem todos. Mas todos são chamados para o trabalho. Com títulos ou sem títulos, são chamados para a vida de servos. Servir, pregar, testemunhar, anunciar, dizer o que Jesus fez pela sua vida, pelo seu coração. Chamados para o trabalho. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Foi palavra do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo. Meus irmãos, abram comigo, por favor, aí na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Ele diz assim, versículo 7, versículo 8 e versículo 9. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Observaram os irmãos? Quantas igrejas que eu tenho pastoreado e que eu colho frutos de outros que plantaram, de outros que regaram. E por certo, quantos pastores também colhem frutos do que eu plantei, que eu reguei, assim com cada irmão, com cada irmã. Não somente pastores podem dizer isto, mas servos de Deus. Reverendo Apio, com certeza, o seu plantio lá no Japão, durante todos aqueles longos anos, com certeza, pessoas vão ficar regando, e outros colhendo. Quando a palavra, no texto que eu acabei de ler, diz, de Deus somos cooperadores. Esse chamado que eu recebi para o trabalho, não estou especificando ministério, pastorado, para o trabalho. Eu muitas vezes paro e reconheço minhas negligências. Muitas vezes. Mas eu tenho tentado transmitir. Eu tenho procurado aproveitar oportunidades. E me aproximo de alguém, é no comércio. Às vezes dou carona para alguém para poder falar um pouquinho de Jesus Cristo. Provoco um assunto para que eu possa dizer que eu sou de Deus. Eu sou de Jesus Cristo.
Ele me chamou para testemunhar dele. É nosso trabalho. Achei interessante quando o reverendo Sérgio, hoje de manhã, ele disse que ele pegou no braço, ele falou assim, carinhosamente, de um senhor, né? Uma certa idade, e falou de Jesus. Olha que interesse de falar de Jesus Cristo. Ele nos chamou para o trabalho, para testemunhar dele. Agora, meus prezados irmãos, para ser de Cristo Jesus, estou voltando, para ser de Cristo Jesus, há necessidade de um profundo e sincero arrependimento de pecados e aceitação de Jesus Cristo pela fé. Para viver uma vida de santidade, é necessário que nos voltemos para a Bíblia Sagrada, com meditação, uma vida de oração e de despojamento de maus costumes, de coisas erradas. Aí sim, nós vamos caminhando neste trilho, nesta vereda da santificação. E para o trabalho, este último chamado, para o trabalho, é necessário uma vida de despreendimento, de entrega para ser usado pelo Espírito Santo. Fale com Deus a cada manhã, de preferência. É um novo dia. Usa-me de alguma forma com alguém. Usa-me. Eu quero testemunhar do Senhor. Chamado para ser de Jesus, chamado para a santidade de vida, chamado para o trabalho do Senhor. Amém.